Olá, senhores. Meu nome é Ramson de Oliveira Melo. E eu sou Daiane Ferreira. Somos acadêmicos do curso de Sistema de Informações da Unicatólica de Quixadá. E hoje viemos trazer um vídeo tutorial para vocês, ensinando a instalar, configurar e executar os serviços VoIP e IMS no servidor Elastic. Bom, esse tutorial para a obtenção da nota da disciplina de Redes Computadores 2, na qual é lecionada por Leonardo Rocha. Antes de continuarmos, galera, gostaria de deixar algumas coisas claras. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já tem um conhecimento em redes. Então, a gente não vai focar em estar explicando os termos técnicos, ok? Os programas utilizados no tutorial estão na descrição do vídeo. Não é interessante apenas você conhecer a prática. A teoria também é necessária. Basicamente, o Elastic é uma ferramenta que atua com voz sobre IP e contempla as funcionalidades da telefonia convencional, além das possibilidades de integração de filiais, de videoconferência e de gravação de ligação, entre outros. Com tal ferramenta, é possível que um colaborador que esteja em Quixadá fale a custo zero com ramais de uma filial em Dubai, por exemplo. Para realizar a instalação do nosso servidor, estarei utilizando o recurso da VM, da máquina virtual. Máquina virtual essa que será o VirtualBox. Vocês podem achar o VirtualBox no site da Oracle. Basta que vocês abram o seu navegador, digitem www.oracle, onde vocês podem baixar diversos produtos da Oracle, inclusive o VirtualBox, todas as versões. Depois que você tiver realizado o download da máquina virtual, vamos ao processo de instalação. Clique na máquina, dê um duplo clique no instalador e vamos à instalação. Basicamente, é só Next, 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 Yes, Install. Não tem nenhum segredo, muito simples. Se você estiver utilizando uma máquina Windows, o sistema irá pedir permissão para instalar esse software no computador. Você clique em Sim, aguardando até que a instalação seja completa. Pronto, foi concluída a instalação. Se você deixar este campo marcado, a máquina irá startar assim que você finalizar a instalação. Vamos deixar ele marcado e clicar em Finish. Essa é a primeira interface da máquina virtual. E como vocês podem ver, eu já tenho uma máquina instalada, que é o Windows XP, que eu também deixei na descrição do vídeo. Ela é simples, com o VirtualBox desligado. Com o arquivo que vocês baixaram, vocês dão um duplo clique e ela automaticamente exportará para dentro da máquina virtual. Para criar uma máquina virtual é bem fácil, vocês apenas precisam vir em novo, no campo nome, colocar o nome da sua máquina, no nosso caso o Elastic, o tipo, ele é um servidor Linux, e como o meu sistema é 64 bits, clicamos em próximo. O tamanho da memória necessária para o nosso servidor rodar é de 512 MB. Vamos alterar para 1024 para que nosso servidor rode beleza. Clique em próximo e criar. Próximo de novo, próximo. Por requisito, o nosso servidor necessita de pelo menos 10 GB de armazenamento. Colocamos 10 GB e clique em criar. Pronto, a nossa máquina já está criada. Agora vamos para os ajustes finais. Deixe a máquina do nosso servidor selecionada e vá em configurações. Dentro de configurações, vá na parte de armazenamento. Na controladora IDE, você vem nessa mídia e nesta outra mídia para selecionar a ISO do nosso servidor Elastic. Dá um duplo clique, não clique em OK agora, vamos em rede, conectado a, você coloca em modo bridge para que a máquina possa pegar e distribuir IPs, clica em OK. Com a nossa máquina pronta, é hora de iniciá-la. Vem aqui nesse botão e clique em iniciar. Primeiramente, nosso servidor irá apresentar uma tela de boas-vindas. Para iniciar a instalação, é necessário apenas que você dê um Enter. A primeira mensagem que o servidor irá nos dar era para escolher o idioma. Colocamos português Brasil, no meu caso. Selecionando Português Brasil, você clica com a seta do teclado para o lado para ir para a opção OK e clique em Enter. Mais uma vez, com a opção selecionada, PT Latim 1, seta do teclado para o lado e clique em OK novamente.
Agora o servidor irá alertar sobre a tabela de partições, com a seguinte mensagem: você deseja inicializar este disco, apagando todos os dados? Você pode clicar em sim. Agora, no tipo de particionamento, você deixa a terceira opção selecionada, mais uma vez seta para o lado do teclado, até OK, clicando em Enter. Rever e modificar o layout do particionamento? Não é necessário, clique em Não. Deseja configurar as interfaces de rede do sistema? Sim. Agora, dentro da interface de rede, você vai com seta para baixo do teclado e com espaço seleciona habilitar suporte para IPv4. Seta para o lado, até a opção OK, Enter. Devemos configurar nosso servidor de forma manual. Seta para baixo do teclado, espaço para selecionar as configurações manual. Dê um Tab e agora na janela de endereçamento IP, você digita o IP da sua máquina. Se você estiver utilizando uma máquina Windows, basta no teclado segurar a bandeira R, digitar CMD, com o CMD aberto você digita ipconfig e dá um Enter. E notem que o IP do nosso roteador é o 92.168.0.1. Teremos que deixar o IP do nosso servidor também nessa faixa. Se você estiver no Ubuntu, vá no Dash, abra o terminal e digite ifconfig, que você também terá o endereço IP. Então nosso endereço IP ficará assim: 192.168.0, e como temos que deixar na mesma faixa de IP, vou colocar 122. Dá um Tab para ir para o prefixo de máscara. Aqui vamos colocar uma máscara de classe C, 255.255.255.0. Tab novamente, até OK, clique em Enter. Nessa janela que apareceu agora, de outras configurações de rede, teremos de digitar os endereços dos seguintes campos: do Gateway, DNS primário e DNS secundário. O Gateway nada mais é do que o IP do nosso roteador, 192.168.0.1. Você dá um Tab para descer até DNS primário e pode repetir o Gateway em DNS primário. Com o Tab, vá até OK e clique em Enter. Agora vamos dar um nome ao nosso servidor. Com o Tab você vai no campo vazio e digita o nome do nosso servidor. Elastic. Tab novamente, clique em OK com Enter. Agora teremos de selecionar nosso fuso horário. Você clique em espaço do teclado e procura o seu fuso horário. Pronto, eu achei Fortaleza, dá um Tab, Enter, OK novamente. Chegamos a uma das partes mais importantes do nosso vídeo tutorial, que são as senhas. Eu sugiro ou você anotar suas senhas ou deixar as senhas padrões. Essa primeira senha vai ser a senha root, é a senha de acesso do nosso servidor. A senha deve conter no mínimo 6 dígitos, então vamos lá. Tab para descer para outro campo e redigitar novamente. Tab mais uma vez, clique em OK com Enter. O processo de instalação inicia. Quando o servidor estiver instalado, ele vai restartar, como vocês estão vendo. Depois que ele restartar, ele vai voltar naquela mesma tela de boas-vindas do início, mas agora você não precisa clicar em nada, pode deixar que o sistema vai iniciar sozinho.
Agora, o servidor irá pedir a senha do MySQL, que é para acessar o banco de dados do servidor. Digitamos uma senha que tenha no mínimo 6 dígitos. Clicamos em Enter. Redigitamos a senha. Clicamos em Enter. Agora, ele vai pedir a senha da interface web do nosso servidor. É onde você vai ter acesso a todos os recursos do nosso servidor. Mais uma vez, a senha tem que ter no mínimo 6 dígitos. Clique em Enter. Redigite a senha, clique em Enter. Essa é a interface de login do nosso servidor. Para fazer o login, basta digitar root, Enter e a senha que você atribuiu para o root anteriormente e clicar em Enter novamente. Notem que anteriormente, como havíamos configurado o nosso servidor estático, ele nos retornou o mesmo IP que tínhamos configurado, o 92.168.0.122. É importante lembrar que tinha a opção DHCP também. Mas se você estivesse colocado na opção DHCP, quando você trocasse de rede, todos os usuários que foram conectados à rede teriam de alterar seus IPs nas máquinas também. Imagine um servidor com milhares de pessoas cadastradas, você sair alterando de máquina em máquina. Abrindo o navegador de sua preferência, na URL iremos digitar o IP que o servidor nos retornou, 192.168.0.122, e vamos para a interface web do nosso servidor Elastic. O Google Chrome ele barra alguns serviços do nosso servidor, mas não se preocupe, é simples de resolver. Basta vir na opção Avançado e ir para 192.168.0.122. Essa é a tela de boas-vindas da interface web do servidor. No campo Username, você digita admin e o password, a senha que você cadastrou para o seu admin anteriormente. Clique em Submit. Pronto, já estamos dentro da interface do nosso servidor, a interface web. Aqui vocês podem ver que ele dá uma série de informações, como por exemplo o uso da CPU, o uso da memória, o espaço disponível, os serviços que podem ser utilizados. Existem muitas funcionalidades que podem ser exploradas no servidor, mas vamos ao que nos interessa. VoIP, Voice over IP ou Voice over IP, é a integração entre a telefonia convencional e a internet, ou seja, é utilizar o seu telefone para falar com outro telefone ou um computador, usando como meio a internet e não a telefonia pública, gerando economia e praticidade. Essa tecnologia permite a transmissão de voz por IP, ou seja, transforma sinais de áudio analógico, como em uma chamada, em dados digitais que podem ser transferidos através da internet. O método está cada vez mais presente com softwares que possuem essa tecnologia, como o Skype, Facebook e Messenger. Apesar de ter ganhado destaque no mercado recentemente, a tecnologia surgiu no início da década de 1990 e chegou a ser considerado um fracasso por causa da baixa velocidade de transmissão de dados da época. Porém, com a popularização da internet banda larga, a tecnologia passou a ganhar mais espaço e foi investido em qualidade de serviço para que o método se tornasse viável. Para que esse método seja possível, o VoIP captura a voz, que até então é transmitida de forma analógica, e a transforma em pacotes de dados que podem ser enviados por qualquer protocolo TCP/IP. Sendo assim, o primeiro passo é instalar algum software que permita a ação. Na prática, a transmissão pode ser feita de duas formas, de um computador para o outro ou de um computador para um telefone convencional. Dentro de PBX, agora vamos adicionar os nossos usuários ao sistema. É bem simples. Clique em Submit, teremos de preencher os campos a seguir. User Extension vai ser o número do ramal que vamos ser conhecidos na rede. Eu vou digitar 1020, Display Name pode ser o seu nome, e um pouco mais abaixo, em Secret, colocaremos uma senha para autenticação das máquinas. Vou colocar 1020. Descendo mais um pouco a página, vamos Submit. Pronto, o primeiro usuário já foi criado, Robson, com o número do ramal 1020. Iremos criar outro para comunicação. Teremos que preencher os campos novamente, agora com números diferentes. User Extension 1030, Display Name, vou colocar Daiane,
descendo um pouco a página, em Secret, vou colocar a senha 1030 e descendo mais uma vez, Submit. Foram criados dois usuários, Robinson com o número de ramal 1020 e Daiane com o número de ramal 1030. Uma coisa importante a se fazer agora, que não se pode esquecer, é de aplicar as configurações. Senão, o seu trabalho vai ser todo perdido. Uma vez cadastrado no mínimo 2 usuários ao nosso sistema, agora podemos realizar os testes entre as máquinas. Basta que você minimize seu navegador e instale os softphones nas máquinas. Existem diversos tipos de softphones no mercado, uns mais conhecidos do que os outros. Para essa demonstração, estarei utilizando o X-Lite e o Zoiper. Primeiramente, irei instalar o X-Lite. Permita a instalação dele no seu computador, clicando em Sim. Ele vai preparar a instalação para você, que também é de forma simples. Leia os termos do produto. Se você concordar com os termos, você aceita os termos e clica em Next novamente. Mais uma vez Next e instala. Agora é só aguardar o processo de instalação. O processo de instalação é bem rápido, como vocês podem ver. Basta clicar em Finish. O programa não vai aparecer logo de cara, mas não se preocupe, é assim mesmo. Abre o menu iniciar e ele vai estar aqui. Dê um duplo clique nele e ele vai inicializar. Aparentemente, ele parece sumir da sua área de trabalho, mas não se preocupe, é assim mesmo. Você vai aqui na sua barra de tarefas e ele vai estar aqui o íconezinho dele. Vamos configurá-lo agora. Você vai na opção Softphone, a Code Settings. Você vai digitar o nome do usuário que esteja cadastrado no sistema. Eu vou colocar Robinson. O protocolo, como vocês podem ver, é o SIP, que é Voz sobre IP, do qual o VoIP se trata. O User ID é o número do ramal do qual o usuário Robinson está cadastrado, que é o 1020. O domínio vai ser o IP do nosso servidor, 192.168.0.122. A senha do usuário Robinson e o nome dele, ou um nome qualquer que você quer ser chamado. Feito isso, com todos os campos já preenchidos, basta clicar em OK. Notem que foi ativado com sucesso. Agora, vamos fazer os testes. Irei abrir uma máquina virtual com Windows XP para realizar a comunicação. Com a máquina XP ligada, eu instalei outro softphone chamado Zoiper. Essa é a interface dele. Semelhante ao X-Lite, também podemos vir em configurações, criar nova conta. O protocolo que a gente usa é o SIP. Colocamos Next. Agora, em User Host, digitaremos o número do ramal do usuário. Como o usuário agora é Daiane, digitaremos 1030. A senha do ramal Daiane e o IP do nosso servidor, 192.168.0.122. Colocamos Next novamente. Aqui colocaremos um nome para nossa conta, que vai ser Daiane. Next novamente. Aguardamos um momento e vejam que foi bem sucedido o cadastramento do usuário. Se você quiser cadastrar outro usuário, você clica aqui. Caso contrário, apenas feche. Agora que adicionamos os usuários às máquinas, vamos fazer a comunicação entre eles. Notem que eu vou fazer a ligação do X-Lite da máquina real para a máquina virtual e vice-versa. Então, no X-Lite, vou entrar com o número de ramal da Daiane, que é o 1030. Clicou em Call para fazer a ligação. Como vocês podem ver, Robinson está ligando para Daiane. O número do ramal do Robinson é o 1020. Daiane tem a opção de atender, de optar por chamada de vídeo, de rejeitar, de ignorar ou de transferir a ligação. Eu vou rejeitar a chamada para que a gente possa configurar outros serviços. Você deve estar pensando, mas vai ser chato eu ficar decorando o número de ramal. Imagine se eu tiver muitos ramais cadastrados, para me lembrar o número de todos. Não vai ser viável, não é isso? Mas tem uma alternativa fácil para isso. É só a gente vir e adicionar os contatos. Você vem aqui no X-Lite, contatos, ADD, contato,
Aqui, Display Name, você vai colocar o nome do contato. Vamos colocar o nome do contato da Daiane. O grupo vai ser amigos. Vamos escolher uma imagem para ela. Change, escolher a foto. Aqui, nesse campo, depois do softphone, eu coloco o número do ramal da Daiane, que é o 1030. Clico em adicionar e clico em OK. Daiane foi adicionado aos meus contatos. Do VoIP agora, eu vou ligar, digito o número do ramal do Robinson, 1020, clico em Call. Como podem ver, Daiane com a foto, o nome Daiane e o número do ramal dela, que é o 1030. Você também pode optar pela opção de ver os históricos das chamadas. É só vir aqui em históricos e vai estar todos os históricos de todas as chamadas que você receber. Se você clicar com o botão direito em cima do histórico, você vai ver que tem para ligar de novo, para opção de vídeo, para editar o contato, para deletar e para deletar todas as chamadas. Vou deletar todas as chamadas. Pronto, como podem ver, foi deletada todas as chamadas. Outra funcionalidade também que podemos configurar no nosso servidor é a de, se eu ligar para a home e ele não estiver disponível, o ramal Daiane atender, por exemplo. Para isso vamos ter que ir na interface do nosso servidor web novamente. Na interface web e dentro de PBX, como vocês podem ver, eu já adicionei mais dois contatos. Foi o Ubuntu e o Johnson. Johnson vai ser do meu celular e o Ubuntu vai ser de outra máquina virtual. Se vocês quiserem também fazer os testes, vocês podem adicionar. Mas vamos ao que interessa. Se alguém ligar para a home, se ele não estiver disponível, outra máquina pode atender. Ou se alguém ligar para a home, todas as máquinas vão tocar, todas as máquinas irão receber a chamada. Para isso, teremos que configurar o ramal home. Clicando no ramal, vá na opção add following, certo? E dentro de follow list, no campo ao lado, você vai adicionar o número dos ramais do qual você quer compartilhar as chamadas. Vou adicionar Daiane 1030 e o Ubuntu 1040. Descendo a página, clicar em Submit Changes, aplicar as configurações. Mais uma vez, não se pode esquecer de aplicar as configurações e está pronto para fazer os testes. Com a máquina Ubuntu startada, vamos também instalar e configurar um softphone para o Ubuntu. Para adicionar o softphone no Ubuntu, para instalar o softphone no Ubuntu, você precisa basicamente de vir na central de programas. Dentro da central de programas, você digita Ekiga, como vocês podem ver, está aqui o softphone. Vocês selecionam, clica em instalar. Como eu já tenho instalado, não vou instalar de novo. Quando você clicar para instalar, ele vai pedir a senha, você digita a sua senha e deixa que ele instala sozinho. Outra opção é pelo terminal. Vocês abram o seu terminal, se tornem superusuários com o comando sudo su, cliquem em enter, coloquem a senha de vocês e enter novamente. Agora, basta digitar o comando sudo apt-get install e o nome do programa, Ekiga. Basta dar um enter que o programa será instalado. Tem essas duas maneiras, você escolhe aqui que for mais conveniente. Uma vez que o softphone Ekiga foi instalado, execute o programa, essa é a interface dele. Para adicionar o usuário à máquina, você vem na barra editar contas, mais uma vez na barra agora contas e adicionar uma conta SIP. Nome, vou colocar Ubuntu servidor 192.168.0.122. O usuário é o número do ramal 1040. Usuário para autenticação, mais uma vez, o número do ramal 1040 e a senha que a gente atribuiu para o ramal. Feito isso, clique em OK. Nosso usuário foi registrado com sucesso. Vamos testar as ligações agora. Uma vez que nossas máquinas estão devidamente instaladas e configuradas, mais uma vez vamos realizar os testes de ligação do Xlite da máquina real, do ramal home. Se eu vou ligar para a máquina virtual Ubuntu, eu digito o número do ramal Ubuntu, que é o 1040, e clico em Call. Como podem ver, a ligação foi efetuada com sucesso. Eu vou cancelar. Essa é apenas uma amostra de inúmeras possibilidades de serviços que temos com o Elastic. Como vocês notaram, foi possível realizar chamadas apenas em redes locais, mas também existem métodos possíveis para interligar e fazer ligação de país para país. Para isso você tem que configurar um tronco. O tronco é um serviço pago. Uma das empresas mais conhecidas que fazem isso é a Vono. Vocês podem estar dando uma pesquisada sobre isso. Uma vez que configuramos
o nosso servidor Elastic, executando o serviço VoIP, agora a vez da nossa colega Daiane. Ela vai apresentar o IMS para vocês. É contigo, Daiane. Irei falar um pouco sobre IMS. O que é IMS? Serviço de Mensagens Instantâneas. É um sistema global que permite disponibilizar diferentes tipos de serviços multimídias a utilizadores finais, utilizando protocolos comuns da internet. Isso só é possível se as máquinas estiverem conectadas na rede. É através destes programas que o usuário é informado quando algum de seus amigos, cadastrado em sua lista de contato, está online, isto é, conectado à rede, assim mantendo conversas através de mensagens de texto, as quais são recebidas pelo destinatário instantaneamente, ou seja, em tempo real. Esse serviço permite o envio de figuras, arquivos, imagens, documentos, entre outros. As conversas do IMS podem ter o histórico salvo para consultas, caso o usuário deseje. É importante observar que os administradores do sistema podem ter acesso também a este histórico, pois as conversas podem ser salvas nos servidores envolvidos. Os serviços de mensagens instantâneas não devem ser considerados como imunes à monitoração por terceiros, a menos que utilizem programas especiais que codifiquem os dados transmitidos entre o transmissor e o receptor. O uso de comunicadores tem aumentado muito nos últimos anos, se alastrando para dentro das empresas. Algumas empresas começaram a adotar o uso de comunicadores corporativos, também chamado de message corporativo. A diferença destes comunicadores para os comunicadores populares está no controle. O usuário não possui autorização para adicionar contatos externos e toda a conversa é salva para possível análise posterior. Bom, agora vamos dar início à configuração do IMS. Vamos lá. Bom, estou aqui na interface do Elastic. Vai vir aqui na barra IM para configurar o mensagem instantânea. Antes disso, irá pedir para ativar o OpenFire, onde fica o IP, que é na barra de pesquisa. E lá aparecerá uma bandeja. Clique nela e ative os scripts. Aí aparecerá aquela outra tela que você deixa lá português mesmo e continue. E aqui vai ser o domínio. O domínio é o IP que aparece na barra de pesquisa. 192.168.0.110. Agora continuar. Configuração de banco de dados agora, que vai ser a conexão de bancos de dados internos, porque são um teste, e continuar. Configuração de perfis, deixa padrão mesmo e continuar. Aí a conta do administrador, aqui vai pedir o endereço de e-mail do administrador. Você coloca um e-mail aí válido, pode ser qualquer e-mail. Qualquer e-mail. Uma senha padrão e confirmação da senha. É importante, aí você clica em continuar. É importante você colocar uma senha padrão, para você não se esquecer, porque são muitas as senhas que pede. Uma padrão e pequena. Pronto. Aí vamos logar aqui como admin, a senha padrão lá que eu coloquei. Fazer um teste aqui. Pronto, não dá certo, eu coloquei outra senha. Aí coloquei a senha agora correta. E vou fazer o login. Pronto. Aí já estamos aqui dentro do IM. Aí agora vamos aqui criar usuários. Criar um usuário aqui. Botar Daiane. Aí aqui no e-mail. Bom, não é necessário colocar o e-mail não. Só é necessário colocar o nome de usuário, o nome, a senha, a confirmação da senha. Ou seja, só onde tem esses asteriscozinhos e criar o usuário. Pronto, o usuário aqui já foi criado. Agora vamos criar outro usuário. Vamos lá criar outro usuário. Esse é o Pedro.
Aí o nome vou colocar 1, 2, 3, 4. A senha vai ser a padrão, para que eu não venha a esquecer. Importante vocês façam o mesmo. E criar o usuário. Eu vou aqui no lista de usuário para ver quem está criado. Ó. O nome do usuário é admin, Daiane Pedro. E o nome, administrador, 1, 2, 3. Para que haja comunicação entre os dois sistemas operacionais, é preciso de um programa, que esse programa aqui vai ser o Spark, que ele faz a comunicação entre os dois. Aí vou instalar aqui ele. É rápido a instalação do Spark. Rápido, simples e fácil. Esperar só um instante aqui que ele vai no mobile. Pronto, aqui você só clica em Next. Next. Pronto, um instante. Clica aqui em Finish e espera abrir. Pronto, já abriu aqui o Spark, a gente digita o usuário que criou, um dos usuários que tem criado lá no IM. Vou digitar aqui Pedro. Aí a senha vai ser aquela padrão lá. O servidor é o IP, que é o 92.168.0.110, que é o que está na barra de pesquisa. Esta aí que vocês utilizam, que está aí na sua barra de pesquisa, não que está aqui. Pronto, fazer login. Pronto, você pode ver aqui que o Pedro já está criado, está online. Aí agora eu vou para a máquina virtual, para o Windows XP, fazer a mesma coisa, só que aqui o Spark já está instalado. Vocês instalem aí, porque eu instalei aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já instalei para o vídeo não ficar muito longo. Aí eu vou só abri-lo aqui. Pronto, digitar o usuário, que vai ser Daiane, para que os dois possam se interagir. Aí a senha padrão e o servidor é o IP lá. IP 192.168.0.110. Pronto, agora eu vou logar. Fazer o login aqui. Esperar um pouquinho. Pronto, a Daiane aqui já está online. Vou aqui em contatos, adicionar contato. Eu vou digitar o usuário, o nome de Daiane. O Pedro tá digitando, vai enviar um convite para a Daiane. Vai aparecer lá. Peraí, só um instante aqui. Aí aqui se pergunta se Daiane quer aceitar Pedro como amigo. Vou aceitar. Pronto, vocês podem ver que a Daiane tem um amigo. Já tem um amigo que é Pedro. E que o Pedro já tem um amigo que é Daiane, que está online. O Pedro também está online. Aí vou digitar aqui. Vou clicar aqui em cima do nome Daiane, que aparece aqui para enviar a mensagem. Daiane está aberto. Daiane vai enviar um oi para Pedro. Aí apareceu. Olá, como está você? Aí apareceu aqui. Oi. Você está bem? Aí o Pedro irá responder. A Daiane irá responder. Estou sim. E você? Aí apareceu lá. Você pode enviar emotions. É bem interessante esse recurso. Você pode, criar alerta. Você faz a mesma coisa com o outro. É muito interessante. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo tutorial. Espero que tenham gostado. Ele foi buscado ser o mais sucinto possível, de forma bem clara. Tentamos repassar o conteúdo para vocês. Mesmo assim, se surgir qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários abaixo que a gente tenta ao máximo ajudá-lo. Obrigada e até a próxima.